Amém. Você pode ler comigo, a gente está lendo todo o livro, né? A gente, quando chegar na semana que vem, Tiago 5, a gente vai ter terminado todo o livro. E a gente está fazendo essa leitura de todo o capítulo, quando a gente estuda ele. Tiago capítulo 4 diz assim, ó. Eu vou ler na nova versão transformadora, tá, gente? Se for diferente da sua, mas está dentro do mesmo contexto aí. De onde vêm as discussões e brigas em seu meio? Acaso não procede dos prazeres que guerreiam dentro de vocês? Querem o que não têm e até matam para consegui-lo. Olha só que palavra forte. Querem o que não têm e até matam para consegui-lo. Invejam o que os outros possuem, lutam e fazem guerra para tomar deles. Meu Deus, misericórdia. E, no entanto, não têm o que desejam porque não pedem. E quando pedem, não recebem, pois seus motivos são errados. Pedem apenas o que lhe dá prazer. Adúlteros, não percebem que a amizade com o mundo os torna inimigos de Deus? Repito, se desejam ser amigos do mundo, tornam-se inimigos de Deus. Muito forte isso. O que vocês acham das Escrituras? O que vocês acham que as Escrituras querem dizer quando afirmam que o Espírito colocado por Deus em nós tem ciúmes? Contudo, Ele generosamente nos concede graça, como dizem as Escrituras. Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vocês. Lavem as mãos, pecadores, purifique o coração, vocês que têm a mente dividida, que haja lágrimas, lamentação e profundo pesar, que haja choro ao invés de riso e tristeza ao invés de alegria. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Se criticar e julgar uns aos outros, criticam e julgam a lei. Cabe-lhes, porém, praticar a lei e não julgá-la. Somente aquele que deu a lei é o juiz, e somente ele tem o poder de salvar ou destruir. Portanto, que direito vocês têm de julgar o próximo? Prestem atenção, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos a determinada cidade e ficaremos lá 1 ano. Negociaremos ali e teremos lucro. Como sabem como será a sua vida amanhã? A vida é como uma névoa ao amanhecer. Parece por um pouco e logo se dissipa. O que devem dizer é, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Caso contrário, estarão se orgulhando de seus planos pretensiosos, e toda presunção como essa é maligna. Lembre-se de que, o 17, lembre-se de que é pecado saber o que devem fazer e não fazê-lo. Tiago pega forte demais aqui nessa carta. Coloca aí para a gente a nossa apresentação. Então, Tiago, ele fala muita coisa boa. Esses dias, né, esse mês que eu peguei para estudar esse livro, como que eu estou aprendendo? Eu contei aqui quando eu preguei o primeiro capítulo de Tiago, que eu fiquei uma época da minha vida lendo esse livro. Diariamente eu li os 5 capítulos muito rapidinho, e como me edificou. E nessa parte agora que eu peguei para fazer essa série, obrigado. Nessa parte agora que eu peguei para fazer essa série, não foi diferente. Deus está falando comigo coisas diferentes. A palavra de Deus, ela é assim, ela se renova, né? Então, Tiago fala muita coisa boa. Tiago é como se fosse um livro de provérbios, lá do Antigo Testamento, escrito por Salomão. É muito prático, ele fala da vida prática do nosso dia a dia. Tiago propõe o seguinte, eu coloquei aqui uma tela para você, não guarde ou não tenha uma fé somente dentro de você. Deixa isso vazar para as pessoas que você está se encontrando com elas no dia a dia.
seja no seu trabalho, na vizinhança. Ou então o Tiago está falando assim, cara, a sua fé não pode ser só lá no interior. Você tem que deixar isso para fora através da prática. As obras, às vezes, muita gente não entende essa parte de obras, né? Eu achei um pouco confuso quando eu comecei no Evangelho, fé e obras. Que obras é essa? Quando fala de obra com alguma pessoa pode até fazer uma associação a uma obra, quando você está edificando uma casa, um lugar. Não, você tira essa palavra obra, é prática da fé. Então, ele está dando para a gente o seguinte, não guarde isso somente dentro de você. Isso tem que vazar, isso tem que encontrar as pessoas no seu dia a dia. Então, Tiago manda essa carta para muitos irmãos, eu falei no começo aqui, para as 12 tribos que estavam dispersas, ali que estavam vindo do judaísmo, agora para viver uma nova criatura, uma nova realidade em Cristo Jesus, e elas estavam confusas de como viver a fé na prática. Então, quando Tiago escreve isso, Tiago estava apontando, cheio do Espírito Santo de Deus, como a gente tinha que associar o tempo todo a fé com a prática. Isso não pode andar de maneira isolada, não funciona. A carta de Tiago, irmão, ela tem muita associação com o Sermão do Monte, falado por Jesus. Se você pegar lá Mateus 5, Mateus 6 e Mateus 7, você vai ver muita coisa que Tiago fala na epístola dele, nos 5 livros, que Jesus também falou no Sermão do Monte. E a gente vai ter uma hora aqui que eu vou até ler Mateus capítulo 7, para você ver que é um apontamento também feito por Tiago. Então, Tiago está falando, edifique sua vida na palavra toda manhã, quando você acordar, faça o seu exercício, se alimente bem, vai para a rua e vai ser Jesus na vida das pessoas. É isso que ele está falando. Porque a gente não pode só falar que a gente é cristão, que a gente é de Deus, mas quando a gente vai para a rua, né, encontrar com pessoas, se a gente não for um reflexo de Deus, o nosso evangelho ele não tem poder nenhum, irmão. A gente tem que ser manifestação da glória de Deus, não só quando a gente está aqui no ajuntamento. Eu olho para baixo aqui, não estou conseguindo olhar lá quem está assistindo a gente nas câmeras, mas aqui na minha frente, eu só vejo potenciais que Deus quer usar lá fora. Aqui fica essa luz forte, né? É o encontro dos santos, na congregação dos santos, para a gente adorar o nosso Deus. Mas o que Tiago está falando é o seguinte, cara, eu quero que a sua vida resplandeça lá fora, onde as pessoas não conhecem o Evangelho, não conhecem o que é esperança em Cristo Jesus. Você conhece pessoa que precisa desse Evangelho poderoso, mudando e transformando a vida delas? O irmão fez assim, a rodo, né, que o pessoal fala aí fora. Então ele fala, cara, seja isso. Tiago, ele é simples assim. O Tiago, ele fala, Tiago é prática da fé o tempo todo. Faça valer a pena o investimento que Deus fez na minha e na sua vida. Deus fez um investimento muito alto, gente. Deus Pai envia o seu próprio Filho, seu único Filho, para morrer no nosso lugar. E todo mundo que faz o investimento espera o quê? Um retorno. Eu acho que Deus investiu na minha vida, investiu na vida do Ednei, da Márcia, da Letícia, de cada irmão aqui, não esperando nada em troca? Você acredita nisso? Não. Deus, ele sabe fazer investimento, ele sabe que você pode dar retorno para ele. Então a gente tem que fazer valer a pena todos os dias da nossa vida. Eu carrego a presença de Deus, eu sou respostas para as pessoas aí fora. E isso tem que estar muito claro dentro da gente. Todos os dias a gente tem que levantar animado. Quantos estão animados essa noite? Mas essa animação vai ter que durar até amanhã, quando você acordar. E você vai ter que viver o dia de amanhã animado também. E quando você for dormir e chegar amanhã, quinta-feira, quando chegar sexta-feira, você tem que levantar animado de novo. Por quê? É de glória em glória. Então a gente hoje vai aprofundar um pouquinho esse capítulo 4. E eu, como peguei a versão da transformadora, eu gostei que eles dividiram assim em 4 blocos, que eu achei interessante demais. Ele colocou aqui assim, ele colocou 4 verbos, né? Aproximem-se, resistam. Esses 2 verbos primeiros aqui
É uma ação, o verbo sempre é uma ação. Ó, vocês têm que fazer alguma coisa, vocês têm que se aproximar e vocês têm que resistir. Os outros dois é uma advertência. Olha lá, não julguem e não confiem. Então a gente vai trabalhar dentro do livro todo de Tiago, esse bloquinho aqui, com 4 verbos que vai fazer uma aplicação maravilhosa na nossa vida. Então, o primeiro que ele coloca ali é aproximem-se de Deus. Vamos falar junto? Aproximem-se de Deus. Então, vamos pensar, é mó barato quando a gente está montando uma mensagem, gente, que a gente fica falando sozinho. Eu faço minhas mensagens no gabinete, e eu fico pregando, antes de pregar para vocês, eu fico pregando para minha estante. E eu levanto, falo para minha estante, e isso aqui eu gostei demais. Tudo na vida, aproxime-se de Deus. Vamos pensar aqui na aproximação. Tudo na vida, eu tenho como me afastar e tenho como me aproximar. Não é assim que funciona? Eu decido isso, ninguém decide por mim. Aí eu coloquei aqui essa verdade, eu afirmo dizer isso aqui para vocês. As melhores coisas que você tem na sua vida hoje foram porque um dia você decidiu o quê? Se aproximar delas. Foi ou não foi, gente? Vou dar um exemplo aqui. Eu sou casado com a Priscila. Cadê a Priscila? Quando eu vi a Priscila, foi paixão, assim, direto. Cupido me flechou. Nem sei se existe Cupido, mas ele pegou em mim. E eu decidi me aproximar dela. Ano que vem, a gente faz 25 anos de casado. Coisa linda. É. Pode aplaudir. Mas hoje, para eu estar, ano que vem, vou estar fazendo 25, esse ano a gente faz 24. Para isso acontecer, eu tomei uma decisão lá atrás, eu vou me aproximar dela. E ela também, ela permitiu que eu me aproximasse dela. Ou você permite, ou você se aproxima. Não é assim que funciona? Então, a pessoa que está casada contigo, partiu disso aqui, ó. Eu decidi me aproximar. Ou você foi a pessoa que deu o primeiro passo, ou você permitiu que aquela pessoa que deu o primeiro passo criasse um relacionamento com você. Outra coisa aqui, outro exemplo, é a profissão. Você saiu dali da tua fase de colégio, né? E daqui a pouco você foi para a faculdade. Você não teve que se aproximar daquilo que você falou. Eu acho que eu tenho um jeito para esse negócio. Rapaz. Eu quero ser médico, então você teve que se aproximar do quê? Desse contexto da medicina. Você teve que se aproximar de pessoas que falavam aquilo que você estava interessado em receber naquele momento, porque estava apontando o teu futuro. Então, você teve que se aproximar disso, da sua profissão, estou citando uma, mas tem várias profissões aí, e você que decidiu, ninguém decidiu por você. Quando você, assim, cresce, não estuda para ter uma profissão, aí você, né, acaba fazendo o que pinta pela frente. Mas quando você tem a oportunidade de decidir, é você que se aproxima disso. A igreja que você congrega hoje, você não teve que se aproximar dessa igreja aqui? Você teve que sair da sua casa, né? Você teve que decidir vir para cá. Você veio uma vez. Quantos vieram uma vez estão aqui até hoje? Pô, pastor, essa pergunta pegou todo mundo, pastor. Ninguém, né, veio uma vez, gostou, ficou. Você se aproximou da igreja. Você, né, viu que, poxa, cheguei aqui, o pessoal me tratou bem no estacionamento. Só não tem ainda aquele cara que pega a sua chave, né, aquele irmão abençoado e vai estacionar para você. Não tem ainda, que a gente falou, vai que o irmão arranha o carro do outro irmão, vai dar problema para a igreja. Então a gente não colocou esse serviço ainda. Mas você chegou, pessoal te tratando bem, pessoal bonito. O pessoal da igreja não é bonito, gente? Olha aí para o lado, olha esse irmão aqui. Está com máscara, olha a carinha dele, carinha de anjo. O pessoal da igreja é bonito, gente. E às vezes o cristão é carrancudão no mundo, mas quando ele vem para Deus, ele fica risonho. Sabe por quê? A palavra diz que a presença de Deus aformoseia o rosto. Olha que benção. Aí você chega aqui, né, entra daquele louvor maravilhoso, Priscila ministrando, ministra muito, glória de Deus enchendo a casa, você gostou. Aí daqui a pouco sobe o bispo André Rangel, aquela palavra mansa, macia, fala direto com a gente, abre o nosso coco aqui, coloca a semente da palavra, e a gente volta no outro dia, houve de novo uma aproximação. Vou voltar no próximo culto, vou voltar no outro culto, vou me inscrever, vou ser membro daquela igreja.
houve uma aproximação. Tudo isso que eu falei aqui, do casamento até a igreja, é fruto de quê? Aproximação. Será que com Deus é diferente, gente? Porque eu tenho certeza que o contrário disso também funciona. Eu tenho certeza que isso aqui é verdade para você. Ó. Você decide se afastar de pessoas, coisas e lugares que não te fazem bem. Não é assim? Se você for inteligente, e aqui só tem gente inteligente, você fizer as contas, cara, aquelas pessoas ali só estão me levando para furada. É questão de inteligência, tentando de fazer conta. Espera aí, depois comecei a andar com essa pessoa, bota no papel lá, minha vida desceu ladeira abaixo. E você tem que se afastar de ambientes e de pessoas que te levam para baixo. Lugares que não convêm para o Filho de Deus. Então, eu decido me aproximar, foi o primeiro exemplo que eu dei, mas eu decido também fazer o quê? Me afastar. Espera aí, isso aí não é para mim. Então, tem gente que defende, eu já conversei com várias pessoas, tem gente que defende que esse processo de se aproximar e de se afastar é algo automático. Ah, pastor, isso é automático, a gente tem essas defesas. Eu acho que não, queridos, eu acho que somos bem racionais na hora de fazermos nossas escolhas na vida. Eu tiro pela minha vida, eu tive um delta de tempo ali, que eu pensei, será que isso aqui é bom para mim? E já na igreja, como cristão, o Espírito Santo habitando dentro de mim, ele revela a verdade. Revela ou não revela, gente? Revela a verdade. Eu tive que fazer essas contas e saber, não, peraí, isso aqui tem tudo para dar certo, porque eu estou percebendo uma direção do Espírito Santo. Então, vamos ser sinceros. A gente sabe muito bem quando estamos fazendo coisas, você não precisa me responder, mas você vai pensar nisso aí. Sendo sincero com você mesmo. Nós sabemos muito bem quando estamos fazendo coisas que estão, ao invés de nos aproximar de Deus, estão nos afastando. A gente sabe ou não sabe? Claro que sabe. Outro dia o Silvinho estava pregando aqui domingo passado, falando a gosto de Deus, ele estava falando do filho dele de 3 anos lá, que sabia que estava fazendo coisa errada quando ele chegava no quarto e pegava o garoto lá, o garoto já olhava. 3 anos, gente. E ele ainda foi mais longe, até o cachorro, quando está comendo lá o teu travesseiro que você gosta, a tua barra do teu sofá lá, quando você chega, ele sabe que está fazendo coisa errada. E não é diferente. Você sabe muito bem, não precisa ninguém falar, que você sabe que às vezes que você está dando passo, para ao invés de se aproximar das coisas de Deus, você está se afastando. E Deus deu essa liberdade para a gente, que se chama o quê? Livre-arbítrio. Só que quem vem para o reino, faz de Jesus o que? O seu Senhor. Ou então livre-arbítrio acabou para a gente. Caramba, pastor. Quando eu falo isso dando aula, tem gente que na porta me aborda ali. Pastor, que negócio que o senhor falou ali é difícil de engolir, hein? Mas vem pela lógica. Eu fiz de Jesus o meu Senhor da minha vida. Se eu tenho um Senhor da minha vida, livre-arbítrio para mim agora já é secundário. Eu tenho que tomar minhas decisões, ter minhas atitudes com base na vontade do meu... só gente inteligente, tá vendo? Mas é fato que a gente manda muita bola fora, porque a gente não respeita essa ordem de senhorio na nossa vida. Então a gente sabe quando está fazendo coisa errada assim, a gente sabe quando a gente está se afastando da comunhão, ao invés de se aproximar de Deus. Então o Tiago está falando isso aqui, isso é algo muito sério. E ele começa aqui nesse capítulo 4, fazendo uma pergunta para a gente, e ele mesmo responde. Olha como é que ele coloca. De onde vêm as discussões e brigas em seu meio? Ele mesmo responde. Acaso não procede dos prazeres que guerreiam dentro de vocês? Aí ele continua. Querem o que não têm, eu li isso para vocês hoje aqui. Querem o que não têm e até matam para consegui-lo. Gente, eu pergunto para vocês aqui, invejam o que é dos outros, o que os outros possuem, lutam e fazem guerras para tomar o que é dele. Isso é comportamento de filho de Deus, gente? Sim ou não? Mas a gente não faz essas coisas de vez em quando? Não? Seria bom que fosse não, né? Não, pastor, não.
aqui não tem ninguém que faz isso. Lá na igreja, na minha rua, lá tem cristão lá que faz isso, mas aqui em Jacarepaguá, não. A gente gosta de passar a bola, né? Passa a bola, pastor, isso aqui não é para mim, não. E ele continua falando, e no entanto, não tem o que desejam porque não pedem, e quando pedem, não recebem. Pois seus motivos são errados, pedem apenas o que lhes dá prazer. Egoísmo. Você só pede o que é para você. Você nunca visa a vida do próximo. Gente, isso aqui mexe comigo, porque quando o Tiago escreveu isso aqui, queridos, eu creio que ele estava com um sentimento. Eu creio que ele já tinha visto na igreja, na vida de alguns crentes lá, na igreja de Jerusalém, isso acontecendo de maneira assim que estava saltando os olhos dele, esse tipo de comportamento. Eu acredito que quando ele escreveu isso aqui, ele estava com isso aqui em mente, ó, certos tipos de comportamentos, ao invés de nos aproximar de Deus, eles nos afastam. Ele falou assim, que isso, cara? Essas pessoas, ao invés de se aproximar dele, elas se afastam. Por quê? Por causa do comportamento delas. Lembra quando eu falei que fé e prática tem que andar junto? Não adianta você falar que você é cristão se você inveja a vida do outro. O irmão chega com aquele carro bonito, né, que você já tinha pesquisado na internet, só que ele comprou na frente. Aí você olha aquele carrão e tu fala, eu que queria esse carrão. E esse irmão comprou, ô irmão, abençoado, mas por dentro você está. Aí você fala que é crente, chega em casa, é uma briga, irmão, uma briga, objetos sobrenaturais voando lá. A vida do povo de Deus é a vida do nascido em Cristo Jesus, nova criatura que tem que fluir na dinâmica da fé, na dinâmica das boas obras. Então, eu não posso de jeito nenhum, como uma nova criatura que eu sou, permitir que esse estilo de vida faça parte do meu dia a dia. Quantos dizem amém a isso? Sou eu que permito, irmão. O bom é isso. O bom é isso. Quando você está vivendo uma vida que, ao invés de se aproximar, você está se afastando, foi você que permitiu. Quando você se aproxima, ao invés de se afastar, graças a Deus, eu que me permiti viver nessa unção maravilhosa, nessa bênção maravilhosa, e eu faço, desejo do coração de Deus e do meu aqui, que você, quando leia esse livro de Tiago, se aplique tudo aquilo que ele está falando, porque é saúde para você em todas as áreas. Quantos dizem amém? Então, discussões, brigas, invejas, lutas e guerras com as pessoas não podem ocupar nenhum espaço dentro do teu novo ser em Cristo Jesus. Não pode, de jeito nenhum, você não pode permitir isso. Quando você está fazendo coisa que está te afastando de Deus, você sabe que você está se afastando. Então, irmão, em nome de Jesus, vou usar o verbo aqui, rogar. Eu rogo que você entenda isso. Eu não vou permitir que a minha vida, ao invés de eu me aproximar, eu me afaste de Deus. E você se afasta de Deus quando você dá vazão a esse tipo de comportamento, a esse tipo de característica que eu estou lendo aqui. Não pode ser assim. O que Tiago está falando aqui, se você está se identificando em alguma parte, em nome de Jesus, irmão, para agora. Para agora. Senão, quem brigava não vai brigar mais. Quem discutia por qualquer coisa não vai discutir mais. Em nome de Jesus, gente, como é que é a lista aqui? Quem lutava e vivia em guerra com as pessoas, não vai fazer isso em nome de Jesus. Porque você está entendendo, Deus me chamou para ser um pacificador. Deus me chamou para ser um agente de paz. Você é aquela pessoa que quando duas pessoas estão brigando, acabou a briga, porque você chegou. Mas tem gente que provoca. Ao invés de, ele está falando aqui que xingou tua mãe. Não pode ser assim. Então mude seu pensamento em relação ao estilo de vida atual. Você tem que vir agora como nova criatura. Você tem que estudar como é que a nova criatura vive. Como é que a nova criatura responde às questões da vida. Gente, enquanto isso aqui você não vai gostar de ouvir não, tá? Mas você vai ouvir. Enquanto estivermos aqui, você precisa de aperfeiçoamento. Pensa na pessoa mais espiritual que você conhece. Ela precisa ser aperfeiçoada.
como eu e você precisamos. Que no momento que ela parou de olhar para a palavra e parou de fazer ajustes, ela vai desviar. Isso é normal. A nossa carne é tendenciosa a um declínio. Nossa carne, ela tende para as coisas que são humanas, caídas. Então, isso afasta a comunhão, afasta a comunhão. Preste atenção, aproximem-se de Deus através das atitudes de vocês. Então eu não posso me afastar. Um outro ponto que ele coloca aqui, o segundo ponto, resistam ao diabo. Vamos falar junto? Resistam ao diabo. Sabe como é que o pessoal lê Tiago 4, 7? Isso eu estou falando aqui porque a maioria. Vê se teu irmão está acordado aí perto de você. Fala assim, ó, preste atenção nisso aí que ele vai falar agora. Só dá uma olhada aí. Estou vendo alguns irmãos dormindo. Isso aqui é uma técnica de oratória. Preste atenção nisso aqui. Sabe como é que as pessoas leem ou têm conhecimento de Tiago 4, 7? Assim, ó. Resista ao diabo e ele fugirá de vós. Está errado? Sim ou não? Não. Está certo, mas essa é a parte B do versículo. O versículo inteiro é esse aqui, ó. Portanto, olha que amarelinho lá. Submetam-se a quem? Resistam ao diabo. Aí ele vai fazer o quê? Ele vai fugir de vocês. Olha o outro aqui, o 8. Aproximem-se de Deus. E ao aproximar, aparecendo de novo aí, o verbo aproximar. Aproximem-se de Deus. E Ele se aproximará de vocês. Pastor, mas eu pensei que estava sempre. Não, tem um modo, tem um jeito certo de você se aproximar dEle. E é através da comunhão. Então, muitos crentes só conhecem a parte do versículo 7, a parte B. Mas você não consegue fazer que o inimigo fuja de você só com a parte B. O que te dá uma base de autoridade é a parte A do versículo. Quando ele fala, olha só, a gente tem que se submeter a Deus. Eu coloquei para você aqui, ó, a submissão está ligada à condição e à disposição de quê? Vamos falar juntos? E o quê? E o quê? O que nos é proposto ou imposto. Por quem? Eu já falei hoje aqui. Pelo nosso Senhor. Aleluia. Aleluia. Isso é submissão, gente. Se Ele falou, eu não posso relativizar. Não tem uma música assim? Se Ele falou, está falado. Se o mestre falou, está falado. Tem uma musiquinha ali em Barros, né? Se o mestre falou, irmão, está falado. Não pode. Eu e o Ednei estava conversando hoje. Tem gente que está vivendo uma vida se afastando de Deus ao invés de se aproximar, e ele sabe que está fazendo isso, porque ele é nova criatura, o Espírito Santo habita nele, e ele vem perguntar aos pastores, né? Pastor, eu quero marcar um gabinete contigo. E o que ele coloca ali na mesa, fala, cara, eu não preciso nem te dar conselho em relação a isso. Isso aí é furada, cara. Isso aí é ladeira abaixo. Sai desse negócio e o cara fica... Não, peraí, pastor, será que Deus não está envolvido? Que Deus está envolvido nada, rapaz. É cilada. Foge disso. Ou então, submissão, gente, é você obedecer, é você sujeitar, é você aceitar. A palavra, o fiel da balança é Deus, gente. Tem gente que vem para o reino de Deus, isso aqui é importante falar. Talvez seja uma realidade para você, mas você vai ajustar isso em nome de Jesus. Tem gente que vem com um estilo de vida todo torto para a igreja, que passa pela cabeça da pessoa, que Deus vai se amoldar, né, ao seu estilo de vida. Não, gente, não. Olha como o texto fala, não se amoldem ao padrão desse mundo, mas sejam transformados através do quê? Da renovação da mente. É a gente que se adequa na forma de Deus. O caráter dele tem que se manifestar na gente, porque a gente, eu quero isso, se ouvirdes e quiserdes, olha a promessa, comereis o melhor da terra. Isaías 1 dizendo, se ouvirdes e o quê? Tem que querer, cara, tem que querer, não tem jeito. Eu não vou ser um papão de bênçãos espirituais, só porque eu venho na igreja, só porque eu estou sempre aqui, conheço os irmãos, não, está cheio de papão de bênçãos, só quero bênçãos, só quero o que Deus pode me dar. Não, cara, coloca Deus em primeiro lugar, obedece aos mandamentos, se sujeita a Ele, aceita o que a palavra diz, você vai comer o melhor da terra. Aleluia, gente. Sem obediência à palavra e direção ao Espírito Santo, o poder de Deus não se manifesta. Não se manifesta. Gente, se a gente está vivendo um evangelho
que não tem manifestação de Deus, a gente está perdendo tempo. Sabia disso? Está perdendo tempo. Para que a gente vem se a gente não aceita, não se sujeita, não se submete? A gente está perdendo tempo. A gente poderia estar aí na balada, fazendo uma porção de doideira. Desculpa estar falando assim, tá, gente? Mas eu só estou no reino de Deus porque eu quero sentir a glória dele na minha vida. Porque eu quero que ele transforme o ser que eu era caído em Adão em um novo ser. E esse novo ser é abençoar a vida de pessoas. Aleluia, gente. Então eu não posso negociar isso. Ninguém pode se submeter a algo sem considerar. Você tem que considerar Deus. Colocar ele no lugar mais alto da tua vida, prioridades. Tem que ser Deus. Eu não posso deixar de respeitar a Deus. Eu não posso deixar de perder o temor de Deus. Gente, temor não é medo, gente. Temor é respeito. Temor é ter reverência pelas coisas sagradas. Temor é eu saber que tudo que eu faço, Deus está vendo. Já viu aquele negócio? Eu vou fazer isso aqui porque minha mulher não tá na área, eu posso... Não, Deus está vendo. Aí eu tenho temor que eu não vou fazer. Uma vez eu estava numa região longe, e eu estava sem a Priscila, sem a minha família, passei pela lotérica, e estava lá, a Mega Sena acumulada. Gente, era zero que não acabava mais. E parecia que tinha uma mão gigante falando assim, ó, faz uma fezinha, ninguém está vendo. Mas eu falei, mas Deus está vendo. E meu dinheiro, o sucesso que eu tenho na minha vida não vem disso. Aleluia, eu resisti e o diabo fugiu. Glória a Deus, irmão. Tem que ser assim. Então você tem que amar a Deus. Você não tem que querer Deus só porque Ele pode te dar as coisas. Irmãos, existe hoje ainda famílias que os pais têm muitos filhos. Eu ainda conheço 10 filhos, 11 filhos. Esse cara que tem 10 filhos tem que receber uma medalha, né? Que eu tenho 2 lá, que, meu Deus do céu, os cabelos brancos que eu tenho aqui é preocupação. Uma benção, minhas filhas. Mas nesses 10 filhos que você tem, né, sempre tem os filhos que te dão mais alegria. Não tem, gente? Não tem nenhum filho preferido ali. Você ama a todos. Você que é pai e mãe, você vai amar a todos. Mas tem um filho, ou 2 ou 3, que eles querem estar com você. Eles querem deitar a cabeça no seu peito. Eles querem falar assim, papai, não precisa me dar nada não, só quero passar um tempo contigo. E Deus ama quando você vem para Ele, Ele te dá tudo, irmãos. Ele providencia tudo que você precisa quando você quiser passar um tempo com Ele, sem pedir. Tem gente que só vem para Deus com o caderninho. Olha só, Deus, carro novo, casa nova, mulher nova, marido novo, recalchutado. Uma lista de coisas que Deus, assim, esse filho só se aproxima. Gente, eu que sou natural penso assim, você imagina Deus que é a sabedoria. Esse filho, o som do coração dele, ele só vem se aproximar de mim quando ele está precisando das coisas. Quantos são filhos aqui que só se aproximam de Deus quando querem as coisas? Ainda bem, não peguei ninguém, ó. Não peguei ninguém. Agora eu vou pegar que eu estou dormindo. Graças a Deus, não tem filho aqui assim não. Ou então o diabo foge da igreja, diga, a igreja sou eu, pastor. Então o diabo, ele foge da igreja, que somos nós, quando nós nos submetemos ao senhorio do Senhor Jesus, que é o cabeça da igreja. Aí ele foge de mim, ele não pode ficar, ele tem que bater em retirada. É assim, irmãos? É assim que funciona. Um crente cheio do Espírito Santo, o inimigo não consegue ganhar. Sabe por quê? Maior é o que está em nós do que aquilo que está no mundo. E tem gente que vem com medo, pastor, mas o inimigo... Que é o inimigo, rapaz? O inimigo é o inimigo é um rato com um microfone Shure lá no canto gritando alto. Eu vou te pegar, vou acabar contigo. Aí quando vem essa voz? Tu olha, é um rato com o microfone Shure ali. Falando alto, mas... O Deus que você serve é grande demais, irmãos. Vamos aplaudir esse Deus grande. Deus é grande, irmãos. Você imagina Davi vai encarar um guerreiro, uma máquina de guerra. 3,5 metros, uma pessoa só para carregar o escudo dele. E Davi não fica
nem com um pingo de medo. Davi fala, cara, você é um incircunciso, cara. Você não tem aliança com Deus. Eu hoje vou arrancar sua cabeça. E ele arrancou com a própria espada do Golias, que Davi não conseguia nem levantar direito, mas ele conseguiu arrancar a cabeça e levantou lá e ganhou aqueles prêmios todos, né? Casou com a filha do rei, deixou de pagar imposto, né? Os impostos lá, toda a família deixou de pagar. Coisa linda, irmãos. Mas por quê? Porque Davi tinha isso em mente. Eu sirvo um Deus que é grande demais, que é todo poderoso, criador dos céus e da terra, e às vezes a gente esquece isso. Aí qualquer probleminha, qualquer ratinho com o microfone chure fica gritando e a gente fica com medo. Cara, a gente tem que, por isso que quando eu estava orando aqui no começo, Senhor, abre os nossos olhos espirituais, para que a gente possa ter revelação de quem Tu és e quem nós somos em Ti. Você é um gigante, irmãos. Vou falar de novo para você tomar posse aí. Você é um gigante na mão de Deus. Tem um texto bíblico que fala no Antigo Testamento lá, que em nome de Deus você faz proezas. Não é na tua força, não é nos teus méritos, mas é em nome de Deus. E Tiago continua aqui falando, a gente já está acabando, não julgue os outros. A gente não precisa nem gastar muito tempo aqui, porque teve uma série que acabou aqui, vocês lembram da série? Os não de Deus. Esse aí apareceu, ó. Não julguem os outros. Aí eu coloquei aqui, ó, por que você se preocupa? Isso aqui, eu falei para vocês no começo lá, olha só. Tem muita associação, Tiago, livro de Tiago, tem muita associação com o Sermão do Monte. Isso aqui é Jesus falando em Mateus capítulo 7. Olha como é que é certinho. Por que você se preocupa com o cisco no olho do seu amigo, enquanto há um tronco em seu próprio olho? Como pode dizer a seu amigo, deixe-me ajudá-lo a tirar o cisco de seu olho, se não consegue ver o tronco em seu próprio olho? Isso aqui é Jesus que está falando, irmãos. Então ele fecha falando assim, ó, não julguem para não serem julgados. Ninguém gosta de ser julgado. Ninguém gosta. Mas isso aqui, vez por outra, tem que ser limpado aqui na sua mente, e na minha também, então não estou de fora não. Porque facilmente a gente julga, facilmente a gente rotula as pessoas, sem conhecer a história, sem conhecer o histórico da pessoa. Às vezes a pessoa está passando ali um momento muito difícil, e você olha um pouquinho que você olha, você já aponta o dedo e fala, essa pessoa não quer nada, essa pessoa é isso, é aquilo. Não, irmão, não faça isso. O livro de Tiago aponta para isso também. Não julguem as pessoas. Vamos falar forte? Não julguem as pessoas. Outro ponto aqui, e aqui a gente já está partindo para o fechamento, não confie em quê? Em si mesmo. Eu gosto do texto de Provérbios quando fala assim, ó, não se apoie no seu próprio quê? Entendimento. Às vezes a gente acha que a gente sabe muito, a gente é muita coisa. Irmãos, não tem como, não confie em si mesmo. E Tiago, quando ele está fechando essa parte aqui no 17, ele faz esse apontamento desse versículo aqui, que a gente é enquadrado nisso aqui direto, a gente nem percebe, irmãos. Lembre-se de que é pecado saber o que devem fazer e não fazê-lo. E eu vou te falar, o conceito de pecado na Bíblia é algo muito sério, é muito sério. A palavra dá para a gente lá pecados de vários tipos, e ele aponta que uma vez que aqueles pecados são praticados, você erra o alvo. Pecado, se você for estudar na íntegra, errar o alvo. Na vida do cristão é um acidente. Errar o alvo, qual o alvo? De agradar a Deus. Sempre. Então, quando você peca, você deixou de agradar a Deus. Então, o pecado que esse texto aqui está falando, não é esse pecado, que a Bíblia coloca vários lá, ó, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não é esse. Nós não somos mais escravos do pecado. Quem pode dar glória a Deus aí? Nós não somos mais escravos do pecado, glória a Deus. Ele não nos domina mais. No entanto, preste atenção nisso aqui, este versículo nos adverte que não somente as más ações nos fazem pecar, mas também a nossa falta de ação, a nossa inércia, a nossa omissão. Eu coloquei aqui, ó, falta de ação, inércia, omissão, também são pecados. Quando a gente vê uma situação e a gente pode sim fazer alguma coisa, e a gente, isso aí não é comigo,
eu já estou bem resolvido, essa parte da minha vida está bem resolvida, a gente peca sem perceber. Quando eu estava escrevendo isso aqui, eu estava lembrando da parábola do bom samaritano. Um homem, se você não conhece a parábola, vou rapidinho resumir para você. Um homem é assaltado num caminho, né, eu acho que era o caminho que ia para Jerusalém, e eles batem muito nesse homem, roubam tudo que ele tem, bate nele, espanca ele fica ali moribundo, e passam por ali alguns homens. O primeiro era um levita, que era um representante do sistema religioso da época. E esse levita olhou e deu de ombro. Não tenho nada a ver com isso. Viu que o cara estava mal, não tem nada a ver com isso. E foi embora, deixou o homem ali agonizando. De repente passa o sacerdote, que era o homem que representava Deus, né, para o povo ali. Ele que diante de Deus era ele que representava o povo também. E o sacerdote olhou aquilo e ele deu de ombro também. E passa um samaritano, irmão. O samaritano, ele era odiado pelos judeus. Tinha uma rixa muito forte. E aquele samaritano, aquele homem que era desprezado, gostei agora, deu o clima, ó. Aquele homem que era desprezado, ele vai ali, desce do seu animal, limpa as feridas daquele homem, tira o azeite da bagagem dele, passa nas feridas, ajeita ele, coloca em cima do seu animal, depois de ter dado os primeiros socorros, leva para uma hospedaria próxima e fala, ó, trata dele, que eu estou fazendo uma viagem, quando eu voltar, se faltar alguma coisa, eu pago. Segura um dinheirinho aí, mas se faltar, eu acerto. Quando você vê essa parábola aqui, você percebe nitidamente quem foi que pecou. Quem foi que pecou? O samaritano e o levita. Por quê? Porque eles deram de ombro, eles não estavam nem aí para a vida do outro. Então, quantas vezes se apresenta na nossa vida situações que nos afrontam, que temos condições necessárias para agir em favor de outra pessoa. É uma afronta, você vê um irmão teu numa dificuldade, aquilo está te afrontando também, afinal de contas é irmão teu, do reino, e você, né, condições necessárias para ajudar essa pessoa, você não faz nada. Olha como é que é grave esse versículo final de Tiago 4,17. A chamada zona de conforto é a preferência da maioria. Eu posso afirmar para vocês, você crê junto comigo que a igreja do Senhor na face da terra, ela é muito numerosa? Você crê junto comigo? É 1/3 da terra são os cristãos. Mas eu vou te falar que a grande maioria são aqueles que estão na zona de conforto, que não entenderam ainda. Expor-se, estar em evidência, comprometer-se com algo que eles não estão dispostos, principalmente na correria do mundo que a gente vive, não é para todos. Eu resolvi meu problema, eu estou salvo já. Aí eu coloquei aqui, ó, acho que dá para você ler, está grandão aqui. Há omissão quando fazemos vista grossa. E Tiago está classificando isso como pecado. Há alguém necessitado, alguém que precisa de ajuda, de conselho, e principalmente quando deixamos de falar do amor de Jesus, aquele que precisa ouvir sobre salvação. Gente, isso aqui é uma puxada que Tiago está dando na nossa orelha aqui, ó. Se você não gostar de puxar aqui, puxa na parte macia aqui, ó. Cara, você não pode se calar. Você não pode se calar, você tem que ser boca de Deus onde quer que você esteja. Procura uma oportunidade. Você está na fila do banco, procura uma oportunidade. Você está num hospital, procura uma oportunidade. E sempre, se você pedir, Deus vai te dar uma oportunidade. Porque o interesse maior é dele, é a salvação de toda a humanidade. E ele quer usar a sua vida. Olha que privilégio, gente. Senhor, só quer usar a minha vida. André, eu quero usar a sua vida, como eu quero usar a de todos os irmãos que estão aqui essa noite. Deixar de falar do bem que Cristo fez por nós, enquanto há pessoas ao nosso lado sofrendo, sem conhecer este bem, é com certeza cometer pecado.
E eu não estou aqui apontando o dedo para você, porque isso aqui está cortando aqui também. É omissão, visto que temos o remédio que essas pessoas precisam. Eu tenho remédio, eu carrego dentro de mim esse remédio. Na sociedade que empenhamos, na sociedade que vivemos, nós empenhamos vários papéis diferentes. Uma hora eu sou amigo, amiga, filho, filha. Uma hora eu sou marido, eu sou pai. Será que estamos andando em conformidade com essa prática de fé que nós declaramos, que nós temos? Vai uma pergunta para você. O livro de Tiago nos desafia a uma prática de vida que muitas vezes temos que abrir mão do nosso prazer para poder ser resposta de oração para uma pessoa. Sabia disso, irmãos? Às vezes uma pessoa está orando lá pedindo para que Ele intervenha numa situação. E Ele te dá um toque, mas se você for resistente, Ele vai usar outro. Mas a gente vai abrir mão de um prazer ali naquele momento, porque tem alguém precisando de você. Então eu gostaria de propor para vocês um desafio. Quem gosta de desafio? Ah, pastor, não sei não, depende que vai vir aí. Um desafio. E esse desafio aqui é muito legal. Eu gostaria que você pedisse a Deus. É Deus que vai te mostrar. Essa semana, uma pessoa para você ajudar diretamente. Você vai pedir a Deus e Ele vai te mostrar, tenho certeza. Porque Ele faz isso comigo. Senhor, eu quero essa semana esse alvo aí. Uma pessoa que eu vou ajudar diretamente. Como? Você pode ajudar orando com essa pessoa. Fulano, vou colar chapa contigo. Essa causa que você está enfrentando aí, você não vai enfrentar sozinho. Eu estou com você. Gente, isso aí é um conforto que não tem tamanho. Você pode ajudar essa pessoa financeiramente. Você percebe que ela está numa dificuldade, está num aperto. Fala assim, ó, o que tem de conta lá que eu posso pagar? As contas caras não dá, mas tem uma água, tem uma luz, tem um gás, tem um arroz, tem um feijão que eu posso comprar diretamente, prático. Eu vou lá e vou ajudar. Talvez Deus vai te dar pessoas só para você ser o ombro amigo delas, para ela desabafar e chorar um pouquinho. Eu já fiz gabinete, gente, que 1 hora atendendo uma pessoa, eu falei 5 minutos. 5 minutos. E a pessoa, dos 55, foi só desabafando e chorando. E sabe o que ela falou para mim no final, quando eu acabei de dar uma simples palavra e fazer uma oração? Pastor, eu estou saindo daqui curada. Porque ninguém para me escutar, ninguém me dá atenção. Então, orando com ela, doando algo material, sendo o ombro amigo, eu creio, irmão, de todo o meu coração, que essa palavra que você está recebendo hoje aqui, Tiago capítulo 4, ela vai valer muito você ter escutado ela hoje. Porque o retorno que você vai ter na sua vida espiritual, isso vai te jogar para frente assim, ó. Quem você é e como você está hoje, se você praticar, você vai ver que Deus está contigo, Ele está ajudando pessoas através da sua vida. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé? Vamos cantar uma música? Você se render nessa vontade, você falando, eu estou aqui, Senhor, para ser boca de Deus para as pessoas, para ser a resposta de Deus para elas. Usa a minha vida, Senhor. Eu preciso dessas oportunidades. Deus vai te dar.